Amém, pessoal? Amém. Podem sentar, por favor. Mais uma vez, boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Como sempre, quando nós falamos dessas igrejas, na verdade estamos falando de nós. Na quarta-feira, hoje de manhã também falamos, que quando se fala da igreja de Jesus, estamos a falar da igreja espiritual. A igreja que não tem nome. A igreja que tem pessoas com os nomes escritos no livro da vida. A igreja de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Então, aqui, essa igreja que nós estamos a estudar, ou essas igrejas, é um exemplo para seguir ou não seguir. Porque para você ser uma igreja espiritual, você tem que entender como se comportar, como se posicionar. Então, pega o Espírito. Amém, pessoal? Aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, onde fala sobre a igreja de Laodiceia, diz que, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Você vê que Deus sempre conhece as nossas quê? Não apenas as obras. Ele nos conhece no mais profundo do nosso ser. Ele sabe quem somos. Eu posso enganar o homem, eu posso enganar alguém, mas eu não posso enganar Deus, porque Deus olha o meu interior. Deus sabe quem eu sou por dentro. Deus sabe se eu sou orgulhoso, se eu sou humilde, se eu sou obediente à palavra dele, se eu não sou. Deus sabe se eu faço a vontade de Deus ou não faço. Deus sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Então, quando a Bíblia fala que Ele conhece as nossas obras, não são apenas o que a gente faz, é tudo, pessoal. Ele sabe tudo da nossa vida. Ele sabe o que você faz às escondidas, o que você faz visivelmente. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Então, ele começa dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e quê? E nu. Então você vê que era uma igreja que se gabava. Era uma igreja que, infelizmente, carregava a fama de quente, mas na verdade eles não eram quentes, eram morno, porque eles não eram nem frio e nem quente. Só que o morno, na presença do frio, parece que é quente. O morno é assim, tipo, a pessoa chega pela primeira vez e encontra um morno na igreja, porque quem está chegando hoje, ele é o quê? Ainda é o quê? Ainda é frio. A pessoa é fria. Então a pessoa que é fria, que chegou hoje pela primeira vez, encontra o morno, olha para o morno, pensa que o morno é o quê? É quente. Mas esse morno já não é quente, é morno. Só que o morno diante do frio é quente. Só que essa tem sido a situação espiritual de muitos.
Deixaram de ser quentes e se tornaram como? Mornos. Se calhar não se tornou frio, mas se tornou morno. Aqui, continuando o nosso estudo, fala: assim era a situação espiritual de Laodiceia, e continua sendo a de muitos cristãos hoje. Pela distância da fonte de águas vivas, cristãos que vivem longe da palavra de Deus, do jejum e da oração, do fervor da prática da fé não mera prática religiosa, vão amornecendo espiritualmente até não fazerem nenhuma diferença no meio onde vivem. Materialmente não lhes falta nada, mas na verdade lhes falta o quê? Tudo, pois falta o principal: a chama viva do Espírito de Deus dentro de si. Então, eram pessoas abençoadas, eram pessoas ricas, tinham tudo que você possa imaginar. Vamos traduzir isso no nosso dia a dia. Pessoas que dão testemunhos: olha, eu fui abençoado, casei, prosperei, Deus me abriu portas e etc. Pessoas abençoadas. Você olha para o carro dela, você fala assim: pô, graças a Deus, esse senhor, essa senhora é uma pessoa abençoada. Você olha para a casa onde ela vive, você fala: puxa, graças a Deus, ela ou ele é abençoado. Aparentemente são da fé, umas até fazem a obra de Deus, evangelizam, ganham almas, fazem a obra como obreiro, fazem a obra como evangelista, fazem a obra dentro de um grupo social da igreja. Isso não é ser frio, isso é ser morno. Morno por quê? Porque embora está fazendo a obra, embora é alguém que está ali aparentemente ganhando almas, mas deixou a prática da fé viva, aquela prática da oração, aquela prática do jejum, aquela prática das coisas do primeiro amor. A pessoa deixou de se comportar como se comportava no início da sua conversão. Hoje ela continua fazendo a obra, hoje ela continua evangelizando, mas espiritualmente, para a sua vida íntima com Deus, a sua comunhão íntima com Deus, ela já não pratica o que praticava antes. Como acordar de madrugada para falar com Deus é guerra, é luta. A oração é rápida, a oração não é aquela oração com vida, que a pessoa dobra o joelho, ou fica sentado ou de pé, não sei, mas quando ela entra na presença de Deus, ela se envolve, ela se entrega, ela se derrama, ela soa. Hoje não, é rápido, é tudo rápido. Ela senta, hoje para orar, antes de dormir, ela senta na cama. Meu Deus, meu Pai, amém, graças a Deus, dorme. Quer dizer, são pessoas, não voltaram para o mundo, não estão no mundo, estão conosco, aparentemente fazem a obra, só que estão mornas. Se o novo chegar na igreja, olha para ela, vê que ela está quente, mas ela já não está quente, ela está morna, porque ela já não tem aquela vida, aquele vigor, ela deixou praticamente de ser fonte, ela já não é fonte, e quando nós deixamos de ser fonte, já não somos vida, e por ser morno, o que o Espírito Santo, o que Deus falou, o que Jesus falou? Estou a ponto de vomitar-te. Vai chegar uma altura que a pessoa será vomitada. Esse vomitar
é Deus desistir da pessoa. Enquanto a pessoa não tomar decisão de mudar, tomar decisão de se entregar, tomar decisão de ser de Deus, vai chegar uma altura que Deus desiste dela. É aquele estágio, preste atenção, pessoal, é aquele estágio que depois a pessoa se torna uma incrédula, já não crê em nada. Há casos que a pessoa já não crê em Deus. Aquilo que o nosso Senhor Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E as pessoas se perguntam muito o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a eficácia de Deus, é não crer no perdão de Deus, é não crer na palavra, é não crer no reino de Deus, é não crer na salvação. Chega uma altura que a pessoa chega num estágio que já não consegue crer na salvação. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus já não encontra espaço para falar com ela, Deus já não encontra espaço para trabalhar nela. Então entrou no estágio da blasfêmia. É aqueles que depois são usados para trabalhar contra o Evangelho, contra a palavra, contra o nosso Senhor Jesus. Eles entraram no estágio da blasfêmia. Então, o que torna a pessoa morna? A ausência do Espírito Santo. Geralmente os mornos são pessoas que um dia já foram batizados com o Espírito Santo. Só que por conta do pecado, por conta do envolvimento com as coisas erradas, por conta do envolvimento com o mundo, o Espírito Santo se afastou. Então elas se tornaram como? Mornas. Como aprendeu a técnica de fazer a obra, então ela faz, empurrando a obra com a barriga, e que aparentemente parece que ela está bem, mas ela já não está o quê? Já não está bem. Então, o pecado, o envolvimento com as coisas do mundo, tornou a pessoa morna, porque o Espírito Santo se afastou dela. O frio não, o frio é aquele que nunca teve o Espírito Santo, está na luta para ter o Espírito Santo. O morno já teve. O morno, inclusive, aprendeu a fazer a obra. O que a faz ser morna, ou que faz com que as pessoas pensem que ela é quente. Aí, continuando, infelizmente, muitos cristãos acham que fazem a diferença no meio em que vivem ao responderem às provocações. O morno, quando é provocado, ele responde o quê? Por quê? Porque já não confia no Espírito Santo. Quando a pessoa já não confia no Espírito Santo, ela tem que fazer o papel do Espírito Santo. Ela tem que responder às provocações. Está aqui. Infelizmente, muitos cristãos acham que fazem a diferença no meio em que vivem ao responderem às provocações, brigarem com grupos defensores dos homossexuais e participarem de passeatas. Porém, a diferença que o cristão faz na sociedade é, principalmente, por meio de seu comportamento e de seu exemplo de caráter, seguindo a ordem do Senhor quem? Que diz: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Lucas 6, versículo 31. Aí depois diz: a mornidão espiritual nem sempre é visível a olho nu. Na maior parte dos casos, o morno parece perfeitamente santo por fora, mas não adianta frequentar a igreja, cantar louvores,
decorar versículos, evangelizar, jejuar religiosamente e não praticar nenhum ato ilícito exteriormente, se você não viver em obediência à palavra de Deus, nas coisas que ninguém conhece, que ninguém consegue o quê? Ver. Então, aparentemente a gente faz tudo certinho, mas naquilo que ninguém vê, a gente não faz o certo. É aquilo que nós sempre aprendemos aqui. Quem eu sou quando ninguém está a me ver? Quem você tem sido quando ninguém te vê? Quem você tem sido quando você está com teu telefone sozinho, sozinha, no computador? Quem você tem sido quando você está sozinho pensando com os teus pensamentos? O que se passa na sua cabeça? É isso que é o mais importante. Fazer aparentemente o certo, o que as pessoas conseguem ver, é fácil. Mas se vê quem teme de fato a Deus, quando a pessoa se encontra em situação que ninguém vê. Que ninguém vê, que ninguém sabe. Depois que termina o culto, cada um vai para a sua casa. Quem você tem sido na sua casa? Longe dos holofotes espirituais, longe da presença do pastor, da presença do líder do grupo, longe da igreja. Quem você tem sido? É isso que faz a diferença. A sua conduta, a sua forma de ser. Será que quando você está longe vamos colocar assim, da igreja, você é daquelas pessoas que confia no Espírito Santo, ou você responde às provocações? Ou você é daqueles que bate de frente? Ou você é daqueles que mostra um outro caráter, uma outra cara? Quem de fato você tem sido? Então, olha o cuidado que nós temos que ter para com a nossa vida espiritual. Estar na igreja é uma coisa, ser de Deus é uma outra coisa. Aí depois diz: viver a palavra de Deus e a prática da fé, sobretudo, obedecer ao Senhor Jesus. E isso inclui perdoar aos que nos ofendem, orar pelos que nos perseguem, amar os que não nos amam e levar a luz por onde estivermos. Olha só que forte. Ler isso, ouvir, pregar, é muito simples. Mas do ponto de vista prático, a verdade é que nem todos, vamos colocar dessa forma, muitos de nós temos dificuldade de praticar isso. A vida com Deus está aqui, inclui perdoar os que nos ofendem. Será que você já teve situações em que alguém lhe ofendeu? Teve? Todos nós, né? Ou tem alguém que nunca ninguém se ofendeu, criticou, gritou contigo, te faltou com respeito? Tem alguém aqui que desde que nasceu nunca aconteceu isso? Quem já aconteceu? Levanta as mãos. Você já perdoou? Pessoal? Então, vida com Deus inclui isso. Perdoar os que nos querem. Vamos participar da reunião. Perdoar os que? E olha que isso, você não vai apenas encontrar do lado de fora. Você vai encontrar também dentro da onde? Da igreja.
Você vai encontrar isso também dentro da onde? Da igreja. Pessoas, preste atenção, pessoas que você não espera ofensa, mas te ofendem. Que você não espera fofoca a teu respeito, mas vão fofocar. Você não espera que vão inventar coisas contra você, mas vão inventar. Eu estou me referindo até dentro da onde? Da igreja. Mas se você tem vida com Deus, você perdoa. Amém, pessoal? Ser de Deus inclui isso. Perdoar os que nos ofendem. Depois diz, orar pelos que nos perseguem. Você ora por eles? Sim. Fala a verdade. Sim. Não minta. Orar. Essa oração é como? O fulano tem que morrer? Não. Como é que é essa oração? Meu Deus, abençoa o fulano. Que ele tenha muita saúde. Que ele viva. Que ele conheça o Senhor. É isso, mãe. Meu Deus, escreva o nome do fulano no livro da vida. Tenha misericórdia dele. Orar por aqueles que nos perseguem. Isso não é bom, mas é fácil. Mas você fazendo isso, você está fazendo a vontade de Deus. A tua não. A tua, desculpa o termo que eu vou usar, que se dá nesse gajo. Depois de tudo que fez, não vou orar por ele. Vou orar pela minha mãe, vou orar pelo meu pai, vou orar pelo meu filho. Vou orar para esse indivíduo que fez a igreja fechar. Essa é a minha vontade. Mas a vontade de Deus é orar por ele. Amém, pessoal? Amém. Por isso é que muitos não recebem o Espírito Santo. Porque não estão dispostos a perdoar. Eu vou te dizer uma coisa. Perdoa os teus inimigos. O Espírito Santo vai descer sobre você. Amém. Não lembro a passagem. Se a produção achar, me manda depois. Que quando a gente ora pelos nossos inimigos, Deus aumenta brasas vivas sobre a nossa cabeça. Está escrito. Amém, pessoal? É tão bom que isso te aproxima de quem? De Deus. Pessoal, não vamos ser hipócritas. Vida cristã não é o que muitos pensam que é. Vida cristã não é vir à igreja, não é ler a Bíblia, nem é tão pouco pregar a palavra. É fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre vai contrariar a nossa vontade. Ou não vai? A nossa vontade vai ser contrariada pela vontade de Deus. Aí depois diz, amar os que não nos amam. Porque você vê, é fácil amar quem te ama. Agora amar quem não te ama. Amar quem não te ama. Não é fácil. E Deus diz, amai os que não vos amam. E depois diz, e levar a luz por onde estivermos. A única maneira de conseguir viver essa palavra e ser preenchido pelo Espírito Santo, meras práticas religiosas ou discursos religiosos não têm validade para quem? Para Deus. O que Ele realmente leva em conta é a obediência à sua o quê? Palavra. Aí depois diz, avalie sua condição atual. Você tem sido quente, frio ou morno? Quem você tem sido? Porque dentro dessas linhas, se você tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de amar, tem dificuldade de orar por aqueles que te ofendem, tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, então você tem que fazer agora uma avaliação. Se você é quente,
É morno ou é o quê? É frio. Porque quem é quente está enquadrado dentro da vontade de Deus. Mas quem é morno é aquele que aparentemente está bem, aparentemente é de fé, mas lá no fundo, preste atenção, lá no fundo não perdoa. Lá no fundo não perdoa. Aí vem com história. Não. Bispo, a gente perdoa, mas a gente não anda, não vamos andar com essa pessoa. E quem está te falando de andar com a pessoa? Essa tua justificativa já demonstra que você não perdoou. Amém, pessoal? Aqui não está se falando de andar, não está se falando de comer, não está se falando de sentar junto. Estamos a falar de perdoar. Amém, pessoal? Mas quando você começa a trazer narrativas, é porque você não está conseguindo perdoar, lidar com perdão. Amém, pessoal? Pessoal, com isso eu estou a falar agora, vamos se reconciliar, já vamos andar junto, dormir junto. Eu nem conheço onde eles moram, nem sei. Mas se um entrar nessa porta aqui e querer falar comigo, eu vou atender. Tranquilamente. Porque eu não tenho nada onde? No meu coração. Nem você deve ter. Amém, pessoal? Amém. Pela salvação da sua alma. Tudo que nós estamos fazendo é por conta da nossa alma, pessoal. É só mesmo por conta disso. É só por conta disso. Então, aí diz: se percebe que está como a igreja de Laodiceia, aproveite a oportunidade e abra a porta para que o Senhor Jesus mude a sua situação espiritual antes que seja o quê? Antes que seja tarde. Na próxima vigília vamos falar pior que a mordidão. Quer dizer, a mordidão já é terrível, mas nós vamos falar o que vem pior do que isso, ainda falando sobre essa igreja. Amém, povo de Deus? Então, o que você aproveita, o que você retira como lição nisso? O quente está no centro da vontade de Deus. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que orar pela pessoa, ora. Se tiver que amar, ama. O quente também é aquele que toma a decisão de se arrepender de facto e de verdade. E por conta do arrependimento, os céus se abrem para ela e ela recebe o dom gratuito de Deus, que é o Espírito Santo. Se hoje a pessoa não está recebendo o Espírito Santo, tem alguma coisa errada. E quando nós falamos do que está errado, é exatamente isso. É a falta de arrependimento. Então, temos que lutar para sermos quentes. Deixarmos de ser mornos. Os quentes, eles formam a igreja avivada. Quando se fala do avivamento, o avivamento é composto de pessoas que são quentes, não de pessoas que são mornas. Amém, pessoal? Às vezes, na hora da busca, você sente um cansaço. E você não busca como deve buscar. Pessoal, vença o cansaço. O que é mais importante nesse momento? É buscar a Deus, é receber Deus. Então vou me entregar de corpo, alma e espírito. Você entende sim ou não? Nós não entendíamos por que os judeus, quando eles oram, eles balançam. Você já viu os judeus orarem? Ali no Muro das Lamentações, eles balançam. Aí nós vimos que lá em Êxodo, quando Deus fala sobre a entrega, sobre o amar a Deus, Ele fala. A entrega tem que ser de corpo, alma e espírito. No momento da busca, você não vai balançar, mas você tem que vencer o cansaço.
Você tem que se entregar. Você tem que colocar o teu tudo no altar. E o Espírito Santo vai descer. Amém, pessoal?